funciona uma constelação de relação de trabalho ou de empresa? Então, gente, eu sou Kátia Moraes, eu sou consteladora familiar e hoje eu venho aqui explicar um pouquinho sobre esse funcionamento. Me chamou a atenção uma pessoa que veio constelar a questão de um concurso público, que ela gostaria muito de passar, mas tinha medos, tinha dificuldade. E quando eu comecei a constelação, ela falou: Ué, mas a gente não está aqui para constelar empresa? Ela questionou isso porque eu comecei a colocar a ancestralidade, né? A questão pai, mãe, comecei a pedir isso para ela. E aí eu expliquei para ela, mas a questão é, toda vez que a gente vai constelar uma empresa, um sonho de trabalho, uma história de concurso público, a gente precisa olhar para a história daquela situação. No caso dela, como era um concurso público, a gente precisava olhar como ela encarava a história da prosperidade, da escassez, como vinha isso na família. E de fato estava ligado à questão familiar, estava ligado à escassez vivida pelos ancestrais. Ela não olhava para o concurso nem para os estudos, ela olhava para os ancestrais que tiveram uma vida muito difícil e que viveram a escassez. Ela estava sendo ali solidária a eles, olhando para o problema e por o que aconteceria se ela não passasse no concurso, ao invés de olhar para o concurso, para o estudo, para as coisas que ela realmente precisava focar. Então, ela olhava para os medos que eram dos ancestrais e que ela tinha, de alguma forma, colocado na vida dela, se identificado com isso, e ao invés de focar no sonho, ela focava no medo. Então, a gente faz todo um trabalho com a pessoa para ela entender que ela precisa olhar para o concurso, para o sonho dela, para tudo que ela pode fazer a partir dali e, a princípio, enquanto se não entrou no concurso, principalmente focar nos estudos, né? Agora, se é uma empresa, o que a gente precisa olhar? Para quem fundou aquela empresa. Precisa olhar para os empregados antigos, para os clientes, para a história da empresa. E se é o próprio fundador que está ali constelando, a gente precisa olhar para a história dele e da ancestralidade dele com relação a dinheiro. E acontece às vezes dessa questão da empresa que foi fundada pela própria pessoa, o sucesso da pessoa ele está sendo impedido por uma questão da própria pessoa, mas é uma questão de infância onde ela não sentiu a força dos pais. Quando uma pessoa sente que assim os pais falharam em alguma coisa, o pai falhou, a mãe falhou, ela sente que ela não pode contar com ninguém, é ela por ela. E aí ela se sente fragilizada. Às vezes, a pessoa tem medo de ficar em evidência, de ter sucesso profissional. Eu já passei por uma constelação onde a pessoa tinha um trauma muito grande e ela tinha medo das pessoas, ela não confiava em ninguém. Então, como ela não confiava em ninguém, ela tinha medo, se ela tivesse muito sucesso profissional com a empresa, ficasse em evidência, as pessoas olhassem muito para ela se sentia exposta. Então, esse movimento de estar exposta não era um desejo. E o sucesso, quando a gente alcança o sucesso, a gente fica em evidência. Não necessariamente exposto, mas a gente fica em evidência. E para ela estar em evidência era um risco muito grande. Então a gente precisa trabalhar aquele trauma e trabalhar também que os pais, os ancestrais, fizeram o que foi possível fazer. Então ela tem que sentir aquele chão firme para pisar que vem da nossa ancestralidade, para que ela sinta que ela pode ficar em evidência, ela pode se libertar daquele medo do sucesso, porque agora ela tem quem empurra ela para a vida, né? Porque a gente fala assim,
A mãe é aquela que nos empurra para o sucesso, para o dinheiro, para as conquistas financeiras. O pai é aquele que nos empurra para o mundo, para nos manter, né, dentro daquele sucesso, para manutenção das coisas, para conquistar mesmo, para fazer esse movimento de crescer na vida. Então a gente precisa entender que, apesar das falhas que os nossos pais possam ter tido, e todo pai e toda mãe falha, porque ninguém é perfeito, eles cumpriram o papel, porque a gente está vivo. Normalmente, no caso dessa pessoa, tinha filhos, então a vida chegou perfeita, a vida continuou, ele já passou a vida para frente, então o papel dos pais foi cumprido, foi suficiente. Então ele pode sim confiar nessa ancestralidade para deixar aquele trauma. É claro que ele existe, mas para olhar com mais tranquilidade para aquilo e se permitir estar em evidência, porque um empresário de sucesso ele tem que estar em evidência. Então entender que aquela evidência não vai gerar uma exposição onde ele possa ser agredido, onde ele possa ser abusado de qualquer modo, né? Então, para constelar empresas, para constelar trabalho, a gente tem que olhar para trás. Muitas vezes é para a questão dos nossos ancestrais e às vezes é para a história da empresa, porque às vezes os fundadores não estão sendo honrados, os empregados não estão sendo vistos, os clientes não estão satisfeitos. Então a gente precisa olhar para tudo isso para conseguir ir para o sucesso. Então, é mais ou menos assim. Eu gostaria que vocês comentassem, perguntassem. Se alguém sentiu chamado, venha constelar. E se alguém entender que tem um amigo aí precisando, encaminhe esse vídeo. Se inscrevam aqui no canal para que eu traga mais conteúdo para vocês. Mandem suas dúvidas, suas perguntas, dicas sobre vídeos que vocês queiram que eu faça. Curtam aí o vídeo, ativem o sininho, que isso me ajuda muito. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.